pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, louvado seja o santo e eterno nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, aleluia, nessa noite eu vos convido para se pôr de pé, para que nós possamos lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. O livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus está aqui. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a outro quarteto de soldados, para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a
prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, goteja como chuva a tua doutrina no meu coração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, poderes tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glorificando a Deus, aleluia, com palmas, porque Ele merece, aleluia, ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai nos falar, meus irmãos, com muita ênfase, com muita clareza, a respeito, aleluia, de quando a igreja, aleluia, já no começo da igreja primitiva, a igreja agora, aleluia, ela estava crescendo, ela estava se desenvolvendo, os irmãos estavam sempre de contínua oração em seus lares, já que naquela época, aleluia, não havia, glória a Deus, aleluia, um templo para que a igreja de Jesus se reunisse, pois o templo da época havia muitos fariseus, havia muitos sacerdotes que viviam segundo as leis, aleluia, segundo as leis de Moisés, e eles não admitiam de forma alguma, aleluia, que a igreja do Senhor Jesus viesse estar em um ambiente ali para cultuar a Deus. Portanto, o povo se reunia nos lares, era isso mesmo, os irmãos se reuniam, aleluia, nas casas, e ficava ali aquele povo glorificando a Deus bem de forma coletiva, bem juntinho, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que houve uma grande perseguição de Herodes para com a igreja do Senhor Jesus, e ele já havia aprendido alguns irmãos, alguns crentes naquela época, pois a Bíblia vai falar que ele, aleluia, havia ali prendido alguns irmãos, havia lançado mãos de alguns irmãos para o maltratar. Herodes era terrível, era rebelde, apesar de ser um judeu, mas era rebelde, era desobediente, sendo ele rei da Judeia na época. Diz a Bíblia que ele lançou as mãos sobre alguns da igreja. De que igreja, irmão? Não era de qualquer igreja, não. Aleluia, aleluia, mas aquela igreja que incomodava por causa da palavra que vivia e que pregava, por causa da doutrina de Jesus. Herodes, inconformado, foi lá e lançou mãos a alguns para maltratar, para judiar dos irmãos. Aleluia, e diz a Bíblia, inclusive Tiago, irmão de João, ele matou a espada, aleluia. Em outra versão vai dizer a fio da espada, mas Herodes matou Tiago. E quando ele fizera esta, aleluia,
esta maldade com Tiago. Diz a Bíblia que os judeus, aleluia, se agradou disso, se agradou desta atitude de Herodes. Quem sabe Herodes fazendo estas maldades, o povo aplaudia, o povo elogiava. Meus irmãos, não é diferente não. Quantos estão aplaudindo? Aqueles que estão pregando mentira, aqueles que estão falando da mentira por aí, aqueles que andam agradando a carne. Quantos estão aplaudindo eles por ter uma boa oratória, por ter uma boa, aleluia, dicção, aleluia, sabe falar muito bem, sabe se expressar muito bem, e por esta situação eles são aplaudidos, não é isso, irmãos? Glória a Deus. Eles são aplaudidos por isto. Herodes não era diferente. Ele vendo que o fato dele ter matado Tiago à espada, isso havia agradado os judeus. E agora os judeus, aleluia, que havia se agradado disso, e Herodes, percebendo isso, ele continua ainda a perseguir a igreja. Glória a Deus. Ele continua ainda a perseguir a igreja, e ele acaba prendendo Pedro. Ele prende Pedro, coloca na prisão. Irmãos, olha, Pedro, ele era muito bem guardado. Aleluia. Pedro, ele não era um bandido. Pedro, ele não era um ladrão. Ele não era um salteador. Não. Pedro, ele era um simples pregador do evangelho. Ele era um simples pregador do evangelho. E isso, para quem não vive a verdade, isso é uma ameaça muito grande, irmão. Porque pregar a verdade de Deus é confrontar o pecado das pessoas. E quem vive no pecado não vai gostar, vai se levantar contra. Herodes, aleluia, era um rebelde, aleluia, estava no pecado, só queria agradar o povo. Quando você faz as coisas para agradar o povo, você desagrada a Deus. Como assim, pastor? Foi assim que aconteceu com Saul. Saul desobedeceu a Deus para agradar o povo. Aleluia. Quando ele foi destruir os amalequitas, o Senhor havia dado ordem para ele destruir todos, não deixar nada que tivesse fôlego para viver, nada, mas que destruísse todos. Aleluia. Saul poupou o melhor das ovelhas e do gado, e ainda deixou vivo o rei. Amaleque ficou vivo e era para ser destruído. Aleluia. Depois o rei Saul confessou para Samuel que havia sido povo. Foi por causa do povo. Eu fiz isso para agradar o povo. E aí por isso ele foi rejeitado por Deus. Enquanto você estiver agradando o povo, você vai desagradar a Deus e ser rejeitado por Deus. Muita gente tem medo de servir a Deus e largar, aleluia, o pecado, com medo do ciclano ver, com medo do ciclano falar. O que o meu povo vai dizer? Aleluia. É por causa do povo. É por causa do povo, está desagradando a Deus. Herodes também fez isso. Ele agradando o povo, maltratando, aleluia, a igreja do Senhor. Lançou mão em Pedro para prender e prendeu Pedro. Diz a Bíblia que Pedro foi entregue, aleluia, glória a Deus, para, aleluia, foi entregue Pedro para 4 quartetos, para 4 quartetos de soldado. Veja o quanto Pedro, ele era mantido guardado. Ele foi entregue para 4 quartetos de soldado.
Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, meus irmãos, 16 soldados. Olha, 4 quartetos de soldados, 16 soldados guardando Pedro. Veja, Pedro não era, eu já falei que Pedro não era bandido, Pedro não era ladrão, mas estava sendo guardado por 16 soldados. E como se isso não fosse suficiente, ele era ali, meus irmãos, preso com cadeias, mãos e pés, preso com cadeias. E mesmo dentro da prisão, os soldados ali na porta, ali de frente, aleluia, com medo de Pedro escapar, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Não é nada não. Eles sabiam o quanto o nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. Porque quando Jesus estava, aleluia, no sepulcro, e ele já havia dito que havia de ressuscitar no terceiro dia, diz a Bíblia que os principais dos sacerdotes foram lá e persuadiram Pilatos, dizendo: olha, nós ouvimos falar que ele havia de ressuscitar no terceiro dia, vai que os seus discípulos venham e roubem o seu corpo, mande que soldado vai vigiar o túmulo para que eles não venham furtar o corpo dele. E assim fizeram. Colocaram lá soldado para guardar o túmulo. Isso não adiantou, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Isso não adiantou, porque Jesus ressuscitou. Querendo eles ou não, Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aleluia. Agora Pedro estava ali entregue para 16 soldados. Aleluia. E de repente a Bíblia fala que Pedro, aleluia, estava prestes a ser apresentado diante do povo por Pilatos. Glória a Deus, aleluia. Pois eram os dias dos asmos, era a festividade comemorada pelos judeus na época, aleluia, que era a Páscoa. E diz a Bíblia Sagrada que Herodes estava prestes a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né, irmãos? Ele ia apresentar, aleluia. E quando, aleluia, isso estava prestes a acontecer, algo aconteceu, algo muito importante aconteceu. Enquanto Pedro, irmãos, estava na prisão guardado lá, aleluia, primeiramente guardado por Deus, guardado por Deus em primeiro lugar, porque o crente que é salvo em Jesus, ele é guardado por Deus, aleluia. O crente que obedece a esta doutrina, ele é guardado por Deus, aleluia. Diz a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem e os guarda e os livra, aleluia. Pedro estava ali. Enquanto ele estava ali, a igreja estava em contínua oração. A igreja estava de contínua oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam orando por Pedro. Olha, irmãos, o quanto é importante nós orarmos uns pelos outros, aleluia, glória a Deus. Enquanto Pedro estava lá preso lá, aleluia, sendo ele, glória a Deus, aleluia, o pastor, aleluia, na época lá em Jerusalém, sendo ele um dos líderes, aleluia, Pedro estava preso, e a igreja orando pela sua liderança, orando pelo seu pastor ali, apresentando, dizendo: Jesus, vai lá, visita o irmão Pedro, tira ele daquela prisão, livra ele das mãos de Herodes. Deus enviou o seu anjo, meus irmãos. A Bíblia fala que houve ali um esplendor de luz tão grande naquele ambiente, aleluia, um esplendor de luz tão grande, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E ali o anjo aparece e toca em Pedro, toca no lado de Pedro, e Pedro se despertou,
aleluia, e o anjo disse: levanta-te depressa. E logo caíram nas suas mãos as cadeias, porque ele estava preso, mãos atadas pelas cadeias, aleluia. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, calça as tuas sandálias, Pedro, aleluia, cinge-te agora, glória a Deus, aleluia. E ele assim obedeceu, glória a Deus. E ainda o anjo falou para ele: lança as costas a tua capa e segue-me, pois agora tu vais embora, tu não vais ficar nessa prisão. Irmãos, à medida que o anjo ia saindo ali, glória a Deus, os portões iam se abrindo, os portões de ferro iam se abrindo, até que eles saíram até lá fora. O que é isso, irmãos? Livramentos de Deus. Quem obedece a Deus, irmãos, quem serve a Deus de verdade, como diz as Escrituras, tem livramento de Deus, porque Deus é o Deus do livramento, diz a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. No nosso Deus, Ele é o nosso Deus, 24 horas por dia. Nós o chamamos pelo seu nome, nós o clamamos pelas suas misericórdias, nós estamos em comunhão com o nosso Senhor 24 horas por dia, estamos com as nossas lâmpadas acesas, aleluia. Mas o ímpio só lembra de Deus quando, aleluia, a enfermidade bate em sua porta, quando acontece um acidente, quando acontece algo de ruim com ele, aí lembra-se de Deus, mas não quer largar a bebedeira, não quer largar os vícios, não larga não. Mas olha, uma coisa eu te digo, aleluia, para o céu só vai aqueles que foram lavados, que são lavados e remidos com o sangue de Jesus, pois desse jeito assim que tu estás vivendo, desse jeito não vai, aleluia, desse jeito não vai. Mas Deus é tão misericordioso que nessa noite está te dando a oportunidade de arrependimento. Abandone os teus pecados hoje, ouça a voz de Deus, diz a palavra do Senhor: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu com vossos pais no deserto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, aleluia. O Espírito de Deus está falando, irmãos, aleluia, aleluia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você mesmo aí aonde está, aleluia, ouviu a palavra de Deus, quer fazer um concerto com Jesus, venha hoje. Quer aceitar Jesus como Salvador, venha hoje. Aleluia. Pois desse jeito que você está, não vai morar com Jesus desse jeito não. Tem que largar o pecado, irmãos. Tem que largar. Deste jeito não vai, deste jeito não vai, vivendo igual ao mundo, deste jeito não vai, deste jeito não vai, deste jeito não vai, vivendo igual ao mundo, deste jeito não vai. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos guarde para sempre. Glória a Deus, aleluia.